Amém. Graça e paz a todos. Amém? Podei-vos assentar. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui hoje e compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus tem me dado e hoje estar aqui com vocês, para mim, é um privilégio muito grande. Eu entendo que servimos a um Deus que é um Deus de oportunidades. Inevitavelmente, quando vamos falar a respeito de Deus, nós podemos contar com a sua misericórdia, com a sua longanimidade, com o agir de Deus nos oferecendo sempre uma nova oportunidade de corrigirmos a nossa rota, de reavaliarmos os nossos posicionamentos, as nossas escolhas, de definirmos para onde desejamos ir. Eu estava aqui ouvindo a palavra anterior à minha, o irmão falando aqui sobre a vitória de Davi, sobre a necessidade de Saul deixar um lugar para que Davi, ou o posicionamento, ou a postura, ou a decisão de Davi assumisse. E tudo isso nos expõe a uma coisa: se eu vou me relacionar com Deus, eu preciso entender que Ele vai me dar oportunidades, que Deus não tem seus privilegiados, que Deus não tem uma panelinha, que Deus não depende de sua família ser uma família estruturada, Deus não depende de seus pais terem planejado você, Deus não depende de uma escola de ponta. O que Deus depende é de uma entrega sem concessão, de uma entrega total. O que Deus depende é que você diga: eu quero, eu vou, e eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Então não depende de governo, não depende de família, não depende nem mesmo da igreja. O que a igreja tem oferecido a oportunidade a todos. Mas eu descobri que a oportunidade é para todos, mas não é para todo mundo. Porque no meio de todos tem gente que não vai assumir uma postura. Então está na hora de você aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho para falar algo com vocês, alguns minutinhos. Meu nome é Cláudio Duarte, eu sou morador de Xerém. Mas eu sou filho de um homem que tinha 35 anos e engravidou uma menina de 14. Uma menina que não queria ficar grávida e um homem que não queria engravidá-la. Num relacionamento extraconjugal, foi que aquela garotinha foi se deitar com um homem experiente que já era pai de 2 filhos e ela engravidou, contrariando as expectativas de ambos, tanto dela quanto dele. Mamãe ficou grávida. Foi um susto que eles levaram. Meu pai não queria engravidar minha mãe. Minha mãe não queria ficar grávida do meu pai. Isso significa uma coisa: que se mamãe não queria e meu pai também não, é porque eu não fui planejado por eles. Se eles não queriam, por que é que eu nasci? Porque Deus quis. E contrariando as expectativas. Até já me falaram, minha mãe até fica um pouco chateada com isso, ela diz que não é verdade, mas me contaram uma vez que eles pensaram em aborto, em jogar eu fora. Pensa num desperdício? Esse mundo sem eu? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não foi um filho planejado, num lar estruturado. Mas por que você nasceu? Porque Deus planejou, te teceu no ventre da sua mãe. Você não é projeto de homens, você é projeto de Deus. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que eu quero falar é: fique livre desses traumas. Ninguém me quer.
Por que que o outro tem as coisas e eu não tenho? Provavelmente o outro tem, porque quem antecedeu ele trabalhou para conseguir alguma coisa na próxima geração. E quem te antecedeu não fez nada. E o que que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa para que o seu teto seja o piso da próxima geração. É isso. Então não vem com esse negócio de comiseração. Porque eu morava não muito longe daqui, porque meu pai casou 8 vezes. 8 relacionamentos. Morreu em abril desse ano, com a perspectiva de casar de novo. Mas deixa eu te falar. Nesse tempo, obrigado. Nesse tempo todo, morando aqui, eu morava na beira do rio, minha casa não tinha banheiro. Meu banheiro era embaixo de uma parreira de chuchu. Eu não como chuchu. Porque eu e o chuchu eram um relacionamento íntimo. O banheiro era embaixo da parreira. Então isso significa que eu adubava, eu vi o chuchu crescer, eu comia, eu adubava. Era quase um ciclo da vida. E aí, eu catava inhame, não sei se vocês sabem o que é, mas é uma raiz que se come. Todos sabem o que é inhame aqui? A maioria. Se você não sabe, pergunta quem está do lado, que eu também não sou obrigado a explicar tudo. Inhame é uma raiz comestível que você cozinha, é saborosa. E eu ia catar na beira de um rio, porque por aqui por trás passa o rio, que passava lá perto da minha casa. E nós cozinhávamos aquele inhame, pastor, numa lata de óleo que nós pegávamos da padaria. E ali nós fazíamos, cozinhávamos, tirava aquela casquinha e comia, maravilhoso. Meu tênis era um quichute. Uma calça azul bebê, o que eu tinha, e uma camisa quadriculada. Quando eu usava esse look, que era o único que eu tinha, era quase assim um extraterrestre. Um negócio extraordinário. Eu vi os meninos usar Adidas. E eu tinha um sonho de ter um short Adidas, irmão. Uma vez eu fui na feira e vi um vendendo. Baratinho. Comprei. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, era Adibas. É que estava virado o D. Eu queria tanto que eu não prestei atenção. Usei 3 vezes sem lavar. Quando lavei, saiu a metade das letras. E pior, as outras não queriam sair. Ainda perdi o short. 17 anos, eu nunca tinha beijado na boca. Feio. Sem perspectiva nenhuma de vida. Doido para beijar, eu beijava espelho. Alguém aqui já beijou espelho para treinar? Levanta a mão, para mim não sofrer sozinho. Glória a Deus. Eu beijava o espelho de olho aberto para eu saber como é que eu estava sentindo com o meu beijo. Porque as meninas não queriam me namorar. E as famílias que conheciam a história de meu pai diziam que eu não tinha onde cair vivo mesmo. Não era morto, não. Doido para beijar. As meninas maneiras na escola. E ninguém dava uma moral pro irmãozinho aqui. Doido para beijar, doido para namorar. E nada. E quando alguém se interessava, a mãe ou o pai cortava. Filho de quem não deve. Isso não tem futuro. Não vai chegar em lugar nenhum. Mas pensa num troço que doía. Eu ia na casa dos outros chamar alguém para sair comigo, um amigo. A mãe dele dizia, só sai depois que jantar. E para eu jantar, eu que tinha que preparar o meu. Mãe, passa uma camisa. Eu saía sem passar, porque lá em casa não tinha luz. Pensa numa vida difícil.
O tempo passou. Um dia, assim, do nada, menino. 1992. Eu recebi uma oportunidade de levar Jesus para a minha vida. Um negócio muito estranho. Hoje eu não quero entrar nesses detalhes, até porque eu já vou mudar aqui para você entender. Mas me fizeram um negócio chamado evangelismo. Que é as pessoas que ficam enchendo a sua paciência. Deixa Jesus mudar a sua vida. Ele é poderoso. Eu falava, poderoso, poderoso. Muda nada. Você sabe que aquele troço foi entrando na minha cabeça. Entrando. E eu comecei a trabalhar a possibilidade de mudar alguma coisa. Entrei numa igreja, levantei a mão e aceitei o Jesus que eu nem sabia quem era. Eu morava com uma menina. Nós não era casado, mas vivia junto. E aí, assim que levantei a mão, o pastor já veio logo me dando uma dura, dizendo que eu tinha que casar. Eu falei, mas eu não sei nem se esse relacionamento vai dar certo. Mas desde já que eu já estava morando com a dona. Cerol fininho. Se entende o que eu falo? Aí o pastor, e eu comecei a falar com ela, tu tá afim de casar comigo? Nós morávamos numa casa tão pequena que para o sol entrar, nós tínhamos que sair. Uma cama tão apertadinha que nós sonhávamos mesmo sonho. Pensa numa vida difícil. Mas Jesus entrou. 1992 eu aceitei Jesus e me casei. E aí o negócio começou a mudar. Porque eu comecei a aproveitar oportunidades que Deus estava me dando. Como você tem a possibilidade de aproveitar o que Deus está fazendo com você hoje aqui. O dia mais importante da sua vida é hoje. O local mais importante é aqui. O momento mais importante é o agora. Sua vida muda hoje, sua vida muda aqui e sua vida muda agora. Só depende de você. Casei, trabalhava de pedreiro, depois fui balconista, depois fui trabalhar numa empresa de mármore e granito. E as coisas foram mudando. Eu fui gerenciando melhor minha vida, fui selecionando melhor minhas amizades, fui deixando os conselhos dos ímpios, não me detendo no caminho dos pecadores, não me assentando na roda dos escarnecedores. Comecei a ouvir gente que vivia coisas extraordinárias, fantásticas, sensacionais. Comecei a descobrir que um dia Jesus vem andando 3 horas da manhã em cima d'água, Mateus 14, 22. Quando de repente os discípulos veem ele andando em cima d'água, 12 discípulos, alguém grita, fantasma! Foi uma gritaria danada e nem mulher tinha, era só homem. De repente, Pedro olhou e falou, aí, Jesus, é o senhor mesmo? Se é o senhor, manda eu ir aí que eu estou afinzão de andar em cima d'água também. Jesus falou para Pedro, chega aí Pedro, dá um pulinho aqui, numa resenha, nós dois. Você sabe por que Pedro andou em cima d'água? Porque Jesus gostava mais dele que os demais. Porque Pedro era bem amiguinho de Jesus. Porque Jesus tinha um privilégio por Pedro. Foi? Sim ou não? Por que Pedro andou sobre as águas? Diz assim para mim, porque quis. Pedro andou em cima d'água porque quis. E os outros discípulos não andaram. Por quê? Que revelação extraordinária. Umas pessoas vivem o sobrenatural por quê? E outras por quê? Sua
Sua vida está esperando você fazer o que nunca fez, para te devolver o que nunca te devolveu. Está na hora de você sair dos bastidores, subir no palco e protagonizar com Deus suas próprias histórias. Imagine um congresso desse na igreja dos discípulos. 11 homens dizendo: aí, gente, gostaria de contar o testemunho. Claro! Sobe os 11. Qual testemunho? Essa semana nós vimos um homem andando em cima. Mas Pedro poderia levantar no mesmo culto e dizer, só para ficar registrado: esse cara sou eu. A vida está te esperando. Pare de se misturar com quem não deve. Saia para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. E foi para lá que eu fui. Foi para lá que eu fui. Comecei a escutar uns caras que falavam uns troços diferentes. Comecei a ler os negócios diferentes. Quem tu lê? Ah, tu lê a Sandrinha, seu amigo, no WhatsApp. Tu tem que andar com gente que vê o que tu não está vendo. Você lembra quando Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos desse menino, para quê? Para que ele veja o que eu já consigo ver. Tu tem que andar com gente que enxerga coisas que você ainda não enxerga, que vive coisas que você ainda não, mas está a fim de viver. Só anda com cabeça de baga, com Zé Ruela. Minha cabeça começou a mudar. Comecei a estudar, me relacionar melhor, e a vida começou a melhorar. A casa aumentou um pouquinho. Consegui comprar um carrinho. Não, um Voyage que eu comprei de noite, chovendo. Ele estava rachado, mas eu não vi. Pensa num prejuízo. Satanás purinho. Mentira, nunca dei brecha para o diabo entrar na minha vida. Esse dia eu estava num culto, o microfone deu um problema, o cara falou assim: é o diabo. Eu falei: se veio no culto, foi contigo. Eu não trouxe. Meu convidado ele não é. Está na hora de você assumir suas responsabilidades. Comecei a melhorar. Menino, deixa eu te dar uma notícia. Eu ainda moro em Xerém. Aqui. Os anos passaram. Pensa só. As mulheres que não queriam que eu namorasse as filhas dela, ainda vive. O cara que não tinha onde cair, morto, vivo, tropeçado, hoje se tornou uma celebridade no lugar onde mora. Você pode perguntar até aos cachorros. Se conhece o pastor Cláudio Duarte. Hoje ninguém quer saber quem é meu pai, ninguém quer saber minha mãe, ninguém quer saber do meu passado, porque o meu passado já era, porque o meu presente, o que Jesus fez na minha vida, você não está entendendo. Hoje eu posso passar no meu carrão, na esquina, e vejo aquela dona que eu queria namorar, mas ficou feia, que foi um livramento. Louvado seja o Eterno. Deus é bom, porque pensa numa mulher maneira, é a minha. Estou 29 anos, mas vou te falar, minha esposa é o rio que atravessa o meu deserto. Uma mulher extraordinária, sensacional. Aí eu passo, pastor, naquela esquina, aí vai a dona, a velhinha. Aí paro eu, abro o vidro do carro e digo para ela assim: a paz do Senhor, querida. Dá uma olhada na loura que está aqui. Minha. Você sabe por que eu posso viver o que eu vivo? Você não precisa de mudar de lugar para mudar a sua história. Você só precisa mudar de postura.
Você mora numa comunidade, você sai de lá não. Deus pode te usar para mudar aquela história. Falaram para você que você não tem futuro, que você é um bandido, que você não é homem, que você é mulher, que você não é uma menina correta, você é uma mulher peixe. Eu não sei o que falaram a seu respeito. Eu só sei de uma coisa: vão ter que engolir o que disseram a teu respeito. Vão ver o que Deus vai fazer na sua. Diga assim: na minha vida. Diga assim: minha vida muda hoje. Minha vida muda aqui. E minha vida muda agora. É isso aí. Você está entendendo? Você precisa se posicionar. É isso aí. Hoje eu tenho o maior orgulho de morar nesse lugar. Sabe? Hoje eu sou pastor aqui. Hoje posso pastorear minha família, amigos. Então eu precisava falar isso com você. Normalmente eu não falo isso. Eu não conto essa história. Sou casado, bem casado, 29 anos, vou fazer dia 11 de janeiro. Pai de 2 filhos. Tenho uma nora extraordinária, um neto fantástico. E olha só, estou aqui falando com vocês. Então, se você acha que você é um caso perdido, é porque tu não sabe para quem você está olhando. Mas Jesus me achou. E sabe o que ele falou comigo? Gostei de tu. Fui com a sua cara. Falei: que é isso? Pastor, abusaram de mim. Também tive tentativa de abuso. Sim. Pastor, já fui humilhado. Também já fui. Pastor, ninguém me queria. Fala assim comigo: dane-se. Fala mesmo, fala: dane-se. Isso. Deus quer te honrar. Deus está querendo te dar uma oportunidade, menina. Rapaz. Pastor, mas eu estou afundado no pecado. Pois é, querido, Deus é um Deus muito esquisito em alguns momentos. Por quê? Por que você está aqui? Pastor, eu estou aqui porque tem um amigo que me encheu a paciência. Por isso que eu vim. Pois é, se fosse esse amigo, o diabo tinha impedido você. Por que o senhor está aqui? Não, estou aqui porque eu gosto, né? Não, ele impedia você. Eu estou aqui, eu não sei qual é a desculpa que Deus usou para te trazer. Eu só sei que você só está aqui por um motivo. Ele quis que você... E pronto. Para te dar uma oportunidade. Gente, preste atenção. Já eu vou ler o texto aqui e começo a pregar. Vamos imaginar, na história anterior, o Golias está lá, grandão. Lembra dele, o Golias? Lembra do gigante? Quem foi que matou ele? Quem foi que matou ele? Por quê? Você sabe por que Davi matou Golias? Porque ele Você acha que qualquer outro poderia matar o gigante se tomasse a postura que Davi tomou? Sim ou não? Claro que sim. E por que foi Davi que matou? Porque ele quis. Entendeu? Se tu não quiser, não vai acontecer nada. Não adianta vir aqui, pastor, cantor, preletor, virar cambaiota, você vê bola de fogo, vassoura de fogo, o anjo tocar em tu. Você tem que querer. Entendeu? Será que fui claro até o presente momento? Será que posso começar a pregar? Amém? Então abra sua vida no livro do profeta Daniel.
capítulo de número 1, verso de número 8. Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu, não se contamine. Isso. Em algumas traduções diz que Daniel resolveu. Tem alguém com a tradução resolveu? Levante a mão aí, só para eu ver. Tem aí, ó, um ali, lá atrás também. Resolveu não se contamine. Isso. Fecha seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Presta atenção. Deixa eu facilitar aqui. As terras onde Daniel mora são invadidas por um império fortíssimo, o império da Babilônia. Nós não vemos a ação de Satanás descrita no texto, mas pela estratégia do líder babilônico, nós podemos entender que o diabo está por detrás de tudo isso. Por quê? Porque o texto diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, manda tirar de Israel jovens. Nabucodonosor manda tirar da nação de Israel jovens. Todos os jovens, não. Que tipo de jovens Nabucodonosor quer que seja retirado e levado para a Babilônia? Jovens que têm a capacidade de trabalharem em benefício da Babilônia. Em outras palavras, que tipo de jovens interessa Nabucodonosor? As cabeças pensantes. Se você quer acabar com uma nação, se você quer acabar com uma estrutura, não precisa matar ninguém. O que você precisa é mudar a mente dessas pessoas. O que você precisa é oferecer a ela uma informação que, mesmo que seja mentirosa, ela seja capaz de acreditar. E por muito tempo o diabo trabalhou com mentiras. Hoje ele trabalha sob outro modelo, o upgrade no sistema. Hoje o diabo não trabalha com mentiras, ele trabalha com meia verdade. Tem um pouco de verdade na história, mas se tem um pouco de verdade e um pouco de mentira, no final das contas é mentira. Hoje qual é o processo? Atrofia a mente dessa geração. Faça com que elas não acreditem que consigam mudar. Dê a elas a sensação absoluta de que o que há é uma indiferença, que o que há é uma ausência de justiça, e que eu sou um injustiçado por um sistema governamental, e então eu não tenho acesso às oportunidades. Então, se eu não tenho acesso, eu vou me perder. Hoje é muito comum nós sermos reféns, entorpecidos, intoxicados por um nível de mentalidade que escraviza. Bom, eu estudo onde? Num brisolinha, numa escolinha. Então eu não tenho oportunidade. Tira isso da sua cabeça. Esquece isso.
Ah, na minha família ninguém foi um vencedor. Esquece isso. Na vida, ou você reúne suas forças para realizar o que você quer, ou você reúne suas forças para conseguir desculpas que justifiquem o motivo pelo qual você não alcançou. Qualquer justificativa que justifique seu fracasso, eu lamento em te dizer, ele vai continuar sendo fracasso. Você não pode ter pena de você mesmo. Comiseração, autopiedade e outra coisa, sai de perto de quem tem. Entendeu? Aprenda uma coisa, segundo a Bíblia, eu tenho que amar a todos, sim ou não? Mas eu não preciso gostar de todo mundo. Tem gente que não vai fazer parte do meu ciclo de amizade. Tem gente que vai chegar até um nível no relacionamento para comigo, mas nunca vai frequentar minha casa, nunca vai almoçar comigo, nunca vai saber nada sobre minha intimidade, porque eu sou seletivo nesse tipo de pessoas. Ah, pastor, eu não concordo. Então tá bom, vê o que o capitão do navio de Jonas, do livro de Jonas, ia sofrer porque alguém que não deveria estar lá entrou na sua embarcação. Você precisa entender isso. Hoje, fazer com que você não acredite em você é uma força desse sistema governamental. É isso. Seja um revoltado. Pinte sua cara. Isso. Se drogue. Isso. Se prostitua. Faça algum tipo de rebelião que não vai te levar a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Se eu tivesse feito tudo isso, eu não estaria aqui hoje. Pare para pensar, a decisão é sua. Nabucodonosor pega esses meninos e leva para a Babilônia, por quê? Se você quer matar uma comunidade, se você quer matar uma nação, é só fazer com que as pessoas que estejam lá parem de pensar, ou pensem de uma forma fútil, que tenha valores superficiais, prazeres momentâneos, que vivam como se aquele dia fosse o último de suas vidas, de forma irresponsável, e pior, quando receberem o resultado de suas ações, vão arrumar terceiros para culpar. É meu pai, é o governo, é o pastor, é o tráfico, é isso. Não, querido, não. O culpado é você. Porque Deus te dá uma oportunidade de mudar a vida. Esses meninos vão para a Babilônia. Primeira pergunta que eu quero fazer a vocês: eles queriam ir para a Babilônia, sim ou não? Sim ou não? Mas eles foram? Sim ou não? Mas eles queriam ir? Mas eles foram? Mas eles queriam ir? Mas eles foram? Mas eles queriam ir? Mas eles foram? O que é isso, pastor? Isso é o seguinte: a vida às vezes vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. E quando a vida te levar para lugares que você não gostaria de ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Ô gente, na vida ou você é termômetro. Você sabe o que é um termômetro? Um aparelho que serve para medir a... Você sabe o que é um termostato? Termostato, já viu aquele negocinho que você coloca dentro d'água para a água ficar quente, aquela resistência? Aquilo é um modelo de termostato. Na vida, ou você é termômetro, ou você é termostato. Ou você mede a temperatura do ambiente, ou você diz a que temperatura o ambiente fica depois que você chegou. Esses dias, eu estava chegando num boteco que tem aqui, que eu tomo café, agora estão até reformando. Mas nós tomamos café lá de manhã. E eu, quase sempre, se eu estou em Xerém, eu passo lá para tomar um café. E quando eu passei, eu vi uns amigos meus conversando assim, falando de mulher. Porque eu saí com fulano, que fulano é gostosinho.
E a gente converte, mas não fica surdo. Eu passei e escutei a conversa. Fui lá, pastor, pedi o meu café e um pãozinho e falei, eu vou acabar com essa conversa agora, quer ver? Voltei com o meu pãozinho, com o meu café, entrei no meio deles. Falei, e aí, gente, tá falando de quê? Aí um cara foi e falou assim, deixa para lá, pastor, como é que está a igreja? Porque quando você chega, o ambiente tem que mudar, porque você não chegou sozinho, Deus chegou com você. Você está entendendo? Você não está sozinho, Deus está junto. Os meninos vão para a Babilônia, sim ou não? Sim. Chega lá na Babilônia, olha que coisa fantástica. Tênis da Nike, iPhone. Sim. Pensa num lugar de ponta, é a Babilônia. E os meninos estão bem lá, vivendo na Babilônia. Tem gente que não pode trocar de ambiente, que fica igualzinho o ambiente. Se tiver com crente, é glória a Deus. Se tiver no funk, se estiver namorando, você não foi feito para entrar nos moldes do ambiente. Você foi feito para dizer a que moldes o ambiente vai ficar depois que você chegou. Ah, pastor, vão dizer que eu sou careta. Se tu estiver sozinho, se tu estiver com o Espírito Santo, é ruim. Você chega, começa a falar, aí um começa assim. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não sou de chorar. Chorei depois que você chegou. Não, você chorou depois que eu cheguei com alguém que chegou comigo. Você está entendendo? Se às vezes não dá para você mudar de ambiente, mude o ambiente onde você está. Leve Deus para lá. Entendeu? Ah, pastor, eu vou ficar careta, retrógrado, ultrapassado. As meninas não vão querer mais ficar comigo. Você está afim de ir para onde? Para o inferno? Quem está afim de ir para o inferno, levanta a mão. Agora, quem é que vai, levanta a mão. Porque está assim de gente que não quer ir, mas vai. Cuidado que você pode estar rindo de tu mesmo. Eu imagino, a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Eu fico imaginando no dia que nós passar. Aí Jesus vai estar lá sentadinho. Aí tu entrou. Aí Jesus faz assim para tu, ó. Mas um dia, eu e você vamos passar lá, amém? E ele vai falar, vinde bendito do meu Pai, recebei por herança. É isso aí. Porque tem gente que vai para o inferno sem querer. E pior, tem uns que dizem assim, pastor, o meu lugar é o inferno mesmo, porque eu sou ruim. Menino, no inferno você vai ser o mocinho. Porque o vilão já está lá. O chifrudo. Que nem mulher tem. Você é chifrudo. O Satanás. E eles estão lá no corredor, cheios de oportunismo. Mas o texto diz que Daniel resolveu não. Daniel falou, eu vim para a Babilônia, eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Sabe? Tem lugar que não é para tu. Esse de um amigo de infância. O cara fez aniversário, o aniversário começava às 3 da tarde. E é meu amigão. Eu não podia deixar de ir. Mas eu não conseguia chegar às 3. E tinha uma manguaçada danada. Já cheguei lá pelos 5 e poucas, sei lá. Menino,
Todo mundo. Até o cachorro que passou perto de mim estava trocando as patas. Quando me viram, o cara falou: mas tu é, mano! Mas tu maneiro! Gosto do senhor. Me abraçou, despejou metade do copo de cerveja em mim, um bafo, umas mulheres esquisitas. Tirei 200 fotos com os caras assim, ó. Perguntinha básica: o que eu tinha que estar fazendo ali? Nada, porque tem lugar que não é para você estar. Fui embora sujo, ainda fui difamado pelas fotos que tirei. Então tem lugar que não cabe mais você. Jesus te chamou, tem lugar que... Deixa eu falar uma coisa para você, a decisão é sua. Eu gosto dessa posição. Daniel tomou uma não vou me contaminar. Mas por quê? Porque não estou afim. Ou melhor, afim eu estou, só não vou. Porque tem coisa que a gente quer, mas não pode. Por exemplo, eu estava com a gastrite, aí fui na casa de um amigo. Ele falou assim: pô, pastor, tem uma coca aqui maneiro, geladinho, o senhor quer? Eu falei: quero. Ele falou: eu vou colocar para o senhor. Eu falei: não. Ele falou: o senhor quer? Eu falei: quero. Ele falou: então eu vou pegar. Eu falei: não. Ele falou: o senhor quer ou não quer? Eu falei: quero. Mas eu não. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Entendeu, queridinha? Tem coisa que tu quer, mas tu não pode. Entendeu, rapaz? Tem coisa que você, mas não. Por exemplo, você é solteira. Às vezes você vê um menino. Você é cheia do poder de Deus. Fala língua estranha. Meu Deus do céu. Mas aquele menino é seu namorado. Então quando você olha para ele, o que você pensa? Rapaz, esse menino... Oh, meu Deus. Jesus. Senhor, já estou vendo ele em cima de mim, meu Deus do céu. Isso deve ser demônio. Não, isso é hormônio. É que hormônio e demônio é muito parecido. Um dia você vai poder viver isso, sim ou não? Sim ou não? Mas não vai ser? Agora você quer, mas não? É só botar o trem nos trilhos. Eu quero, mas não posso. Por exemplo, você gostava de dar uns tequinhos, fumar um bagulhinho, dar uma relaxada nos nervos. Pastor, eu gosto, beleza. Mas não... Pastor, o meu negócio é uma carreirinha. É aquele negocinho branquinho assim, ó. Eu gosto, eu não tenho problema com o que tu gosta. O problema é com o que tu faz. Para com essas neuras. Ah, pastor. Esse dia um menino falou assim: pastor, o senhor não entende. Eu sou um menino e eu gosto de outro menino. Falei: beleza. Maneiro isso. Eu gosto. Eu falei: bom, não tô... Mas você entende que não pode? Eu entendo, mas eu quero. Eu falei: maluco, eu quero um montão de coisa, Amaro. Você acha que eu queria ter uma mulher só? Eu queria ter 10. O Salomão tinha 1000. Mas também tinha 1000 sogras. Depois disse que ele é sábio. Escute só. Tem coisa que você vai ter que dizer não. E deixa eu te dar uma notícia pior. Tem coisa que você vai ter que dizer não, mas o seu amigo pode dizer sim. Dependendo do ministério que Deus tem para você. Quem muito é dado, muito é cobrado. Você está entendendo? Pare de comparar a sua vida com a dos outros. A régua para medir a sua vida é sua. Você está entendendo? Não é porque os outros fazem que você pode fazer, que os outros falam que você pode falar, que os outros usam que você pode usar. Você não é todo mundo.
Eu não posso dar carona para a mulher. Por quê? Porque eu não posso. Mas o que tem? Eu não posso. Entendeu? Já tem amigo meu que pode dar carona, que não dá BO nenhum. Você consegue entender isso? Daniel está na Babilônia, sim ou não? Mas a Babilônia está nele? Pois é. E ele estudou na Babilônia. Ele fez o quê? Ele fez o quê na Babilônia? Pois é. Deixa eu falar uma coisa para você que é jovem. Estudar é chato? É ou não é? É cansativo? Dá de vez em quando dá uma estonteira? Pois é. Mas tem. Porque tem gente que aceita Jesus e aí vai fazer a prova sem estudar. Senhor, o Senhor está aqui, eu sei. Eu sinto a sua presença. Louvado seja o Eterno. Eu imagino Deus olhando. Você quer ver que ele vai pedir para tirar nota boa? Pensa ele conversando com Jesus. Meu filho, chega aqui. Não estudou, meu filho. Olha o macumbeiro que está do lado. Como é que está fazendo a prova rápido? Nem precisou matar uma galinhazinha, nada. Ele vai tirar 10, meu servo vai tirar. Por quê? Não pode. Você quer reclamar do que está acontecendo? As novelas mostram isso. Mostra porque não tem você lá, crente, cheio de Deus, com talento para escrever, não estudou para mudar a cultura da nossa nação. Você está entendendo? Nós temos que ocupar esses lugares de referência para nós mudarmos a história da nossa nação, porque Jesus é o Deus da nossa nação. Não estuda nada e vai fazer a prova. Sangue de Jesus tem poder. Eu não vou nem perguntar se você já fez isso, para não te envergonhar. Daniel estudou sim ou não? E na hora da prova? Fala assim, passou. Por quê? Passou por quê? E você não passa por quê? Vim te humilhar aqui hoje também, né? Vou parar com isso. Passou entre os 4 primeiros lugares. O Dani, o Ananias, o Misael e o Azarias. Que beleza. Por quê? Porque isso. Preciso falar isso para você. Esse dia um garoto falou assim: pastor, eu gosto tudo do jeito que o senhor prega, que eu queria pregar igual o senhor. Falei, maneiro. Você lê a Bíblia? Ele falou, não entendo nada, pastor. Eu tento ler, embaralha a minha mente assim. Eu falei, então não vai rolar, irmão. Mas como é que as mensagens vêm? Eu falei, simples. Eu vejo minha cabeça aberta assim. E as letras vão entrando e tudo, sim, eu vou arrepiando. E aí eu falo, tu acredita que ele acreditou? Eu achei que eu estava conversando com a mula do Balaão. Falei, meu filho, se você não estuda, não vai rolar. A senhora quer arrumar um garotão bonitão, mas se veste ou se comporta como uma bruxinha. O máximo que você vai arrumar é um gnomo para casar contigo. Hoje tem alguma coisa errada com você. Tem algum problema? Ou será que é comigo? Que eu sou louco. Eu estou aqui falando e eu sou capaz de ver. Eu sou capaz de ver. Só em olhar.
Tem gente que não está nem aí para o que eu estou falando, que aqui tá em cerimônia de corpo presente, mas não está nem aí. E eu aprendi uma coisa, pastor, isso não é problema meu, o meu problema é com quem quer mudar de vida, entendeu? Eu aprendi uma coisa, se eu entro num culto e tem alguém querendo conversar comigo do lado, eu mudo de lugar, porque no ambiente de culto eu vim para ouvir o que Deus tem a dizer. É assim que funciona, mas não estou repreendendo, não estou usando isso como exemplo daqui não, ok? Estou só dizendo, porque no final da história nós vamos ter assim de vítimas nesse lugar, vítimas do sistema, sabe? Vítima da injustiça. Eu não sou vítima, meu irmão. Eu não vim nesse mundo para ser vítima. Eu vim nesse mundo para viver o que Deus tem para mim. Para mim, a vítima desse mundo se chama Satanás. Ele é a vítima. Eu não sou a vítima dessa história. Porque presta atenção, Daniel agora está no topo. Sabe o que aconteceu? O Nabucodonosor teve um sonho. Sabe o que ele sonhou? Ele esqueceu. Olha que coisa maluca. O Nabucodonosor teve um sonho e esqueceu. Teve um sonho, mas esqueceu. Chamou os sábios dele e disse: olha, gente, eu tenho uma missão para vocês aqui. Tive um sonho e queria que vocês interpretassem. O sábio falou: beleza, o que você sonhou? Ele falou: esqueci. O sábio falou: mas se você esqueceu, nós não temos como interpretar. Primeiro você nos diz o sonho, depois nós. O Nabucodonosor falou: vocês não estão entendendo, eu esqueci. E eu quero só que vocês lembrem o que eu sonhei. E depois interpreta o meu. Os sábios disseram: Nabucodonosor, não vai rolar. Entendeu? Nabucodonosor falou: não vai não, então vou matar todo mundo. Acabou. Unção do exterminador, vocês vão morrer tudo. Aí foram chamar o pessoal para matar. Chegou na casa de quem? Do Dani. Aí falou para o Daniel: senhor Daniel, nós viemos aqui levar o senhor para quê? Para morrer. Por quê? Porque não consegue fazer uma coisa tão fácil, interpretar um sonho que o faraó esqueceu. Ele disse: fala com ele, com Nabucodonosor, para não matar ninguém não, que nós vamos conversar com Deus a respeito disso. Sabe o que acontece? Daniel interpreta o sonho, e o nome de Deus é glorificado na Babilônia. Sim ou não? Sim ou não? O tempo passou. O próprio Nabucodonosor construiu uma estátua em homenagem a ele mesmo. E toda a província tinha que dobrar seu joelho quando sua orquestra tocasse. Os três amigos de Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, resolvem ficar de pé. Por causa disso, eles vão parar onde? Pois é. E lá na fornalha apareceu o quarto homem, dentro da fornalha, que impediu com que aqueles meninos sofressem o dano com as chamas. Quando os meninos saem, o nome de Deus foi glorificado na Babilônia. Você consegue entender que a sua vida pode envergonhar o nome de Deus, ou pode fazer com que o nome de Deus seja glorificado? Deixa eu explicar uma coisa para você, eu não sei se você consegue me alcançar agora. O império babilônico caiu. A Babilônia foi vencida pelo império persa. E o texto diz que na Pérsia, Daniel e seus amigos continuavam num posicionamento de honra. O que indica que Daniel e os seus amigos foram maior que a Babilônia. É na Pérsia, ou sob o domínio persa, que Daniel vai parar na cova dos... E na Pérsia, o nome de Deus vai ser
glorificado. Eu queria que você entendesse isso. Eu já estou finalizando. Mas para mim é importante você entender que o que está acontecendo aqui? Uma oportunidade que Deus está me dando. De quê? De viver o incrível, de ir para a próxima fase, de não ser melhor que ninguém. Eu gosto dessa expressão, upgrade. Por quê? Porque ela me fala de ser uma versão melhorada de mim mesmo. De entender que amanhã eu não preciso ser melhor que você. Eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. A proposta é de fé em fé, de glória em glória. É isso. Mas isso só depende de você. Nós temos toda uma estrutura, e aliás eu quero parabenizar vocês pela estrutura. E isso aqui é um investimento que você acha que está sendo feito em quem? Em você. Isso aqui é por sua causa, porque tem gente que acredita que você vai chegar em lugares e vai fazer coisas que nem mesmo você acredita. Então está na hora de você se posicionar, querido. Está na hora. Está na hora de você decidir. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria que o louvor me ajudasse aqui. Eu quero gastar só uns minutinhos aqui que eu ainda tenho. Isso, você que pode ficar de pé, né? Eu entendo que algumas pessoas. Eu queria que você fechasse seus olhos nesta hora. E eu queria te fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui já tentaram mudar? Ou não conseguiram nenhum tipo de mudança, ou conseguiram mudanças que aconteceram por tempo determinado, mas depois voltou novamente. Se você está com dificuldade de mudanças verdadeiras e contínuas, eu quero te fazer um convite. Eu quero orar por você. Se hoje você deseja, pô, pastor, eu já tentei parar de fazer isso, não consegui. Eu já tentei assumir esse compromisso, eu não consegui. Eu não consigo concretizar meus projetos, ir até o fim. Se tem alguém assim aqui, eu queria que você saísse do seu lugar e eu quero ministrar sobre a sua vida neste momento. Não quero invadir sua privacidade, não quero te expor, eu não quero nada. Se você acha que vai sair daqui, vai ser uma vergonha para você vir aqui, que você vai se expor, se você está preocupado com sua imagem, eu vou respeitar. Só vou te avisar que isso não traz para você mudança. Só queria que você, aí respeitasse esse espaçamento, tá ok? Chega mais para frente, aqui, em nome de Jesus. Eu quero encontrar com você ainda, e você vai me dizer o que Deus fez na sua vida. Deus está te dando a oportunidade de sair daqui para contar, para que você possa contar novas histórias a seu respeito.